pedir para o torcedor, e aí é um pedido, que ele entenda que nós vamos mudar a cara do Goiás. Sobre o Paulo Rogério, eu volto a dizer, eu tenho amizade com ele, nós temos que reconstruir o Goiás. E aí, essa é uma palavra que cabe para muitos termos. E assim, o que você pode dizer para a torcida que acredita no seu trabalho e está magoada com a situação do Goiás, né? Perdeu o Campeonato Goiano de novo, é uma torcida que está revoltada com a situação e até descrente com esse atual momento do time. Olha, eu tenho a dizer que eu entendo o torcedor, até porque eu antes de ser atleta, também era um torcedor do meu time de coração. Eu também ia para lá, eu também queria ver meu time ganhando, e eu trago isso comigo. Eu respeito muito o torcedor quando eu peço para o meu time jogar futebol, porque o torcedor ele quer ver o time dele representando ele. Porque essa camisa que eu estou usando aqui hoje, o torcedor usa nos dias de jogos, e ele tem orgulho quando o time dele ganha, de botar essa camisa e sair na rua, e é isso que eu quero entregar para ele. É óbvio que todo mundo quer e que a gente tem que trabalhar para isso. Naquele momento em que eu cheguei no Goiás, que era um momento tumultuado também, e que a gente demorou um pouquinho para ajustar a equipe, e quando ajustou não foi suficiente, eu espero que isso aconteça mais rápido. Mas eu também tenho que pedir para o torcedor, e aí é um pedido, que ele entenda que nós vamos mudar a cara do Goiás. Mas a gente precisa dele também nos jogos, a gente precisa que ele seja o 12º jogador, porque o torcedor, se ele pudesse botar a camisa e entrar num jogo aqui, defendendo o Goiás, que é o sonho de todos eles, ele iria entender o quanto que repercute você apoiar um time de futebol jogando dentro do seu estádio, o quanto que isso é importante. Então eu estou pedindo aqui um voto de crédito para ele, sabendo e entendendo que ele está magoado com razão, mas que a gente vai tentar mudar esse panorama, e que já no primeiro jogo da Série B, diante do Amazonas aqui, que ele seja um torcedor que venha acreditando para o estádio, para que a gente possa exatamente unir as energias, a energia de cobrança aqui dentro, que vai ser minha, que é do Lucas, que é do Leonardo, para que quando ele pisar no gramado lá da Serrinha, ele tenha também o apoio do torcedor. E aí é óbvio que se não estiver dando certo, que ele possa se manifestar, porque é um direito dele, mas eu conto com o apoio do torcedor também. E o que eu peço para os jogadores, e que muitas vezes o torcedor não sabe, é que a gente respeite o treinador. E aí tem atleta que fala, mas de que forma? Jogue futebol, faça o seu melhor dentro de campo, porque o torcedor sabe quando você está entregando aquilo que você pode, e ele, assim como ele também sabe quando você deixa de entregar, seja por medo, seja por falta de coragem, seja pelo aspecto emocional, porque o atleta também é um ser humano, às vezes ele se sente dentro de campo inferiorizado por alguns motivos, e ele acaba entregando pouco, mas é a gente entender, e esse também é um trabalho meu, de fortalecer mentalmente os atletas, para que nos momentos de dificuldade, eles saibam como entregar. Entrega luta, entrega raça, que o torcedor, ele entende dessa forma. Mas quando a gente puder entregar a raça, a competitividade de futebol, que a gente entregue com intensidade, porque isso vai fazer com que a paciência e a tolerância do nosso torcedor seja maior. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo novamente ao Goiás. Obrigado. Professor, ano passado você chegou, você estava meio que conhecendo o ambiente, tudo, até mesmo as categorias de base do Goiás, e esse ano os jogadores da base já começaram a ter um pouco mais de destaque no profissional, né? Tanto o Diego Caio, que acabou entrando nos jogos, o Danilo, o Pedrinho, que foi o melhor jogador do Goiás na linha, né? Lógico, depois do Tadeu, entre outros também que tem destaque, como Antony, Vitor Hugo, Baldória. Quero saber, agora que você já fez essa análise juntamente com a sua comissão, é uma temporada para oportunizar mais esses jogadores da base que têm potencial para vestir a camisa do Goiás? E como você disse, quando eles entram em campo, eles têm entregado, eles têm mostrado raça. É uma temporada de dar mais oportunidades à garotada?
Sinceramente, eu espero que sim, porque eu sou um adepto disso. Eu, hoje de manhã até, e ele está sentado do seu lado, o Dudu, que é o cara que faz exatamente isso dentro do Goiás, nós já conversamos sobre isso, de abrir espaço para as comissões do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20, para frequentarem a parte do profissional, o departamento de futebol do profissional, porque no ano passado a gente não conseguiu fazer isso. Por N razões. Uma delas porque a gente vivia um momento difícil, não era hora, eu entendia, e eu entendo dessa forma, que o atleta jovem, ele tem que ser bem cuidado, ele tem que chegar no profissional preparado, e muitas vezes ele não chega. Aqueles 20% que o seu amigo falou, que vocês sabem do futebol, é muito verdadeiro, porque às vezes quando um atleta chega para nós no profissional e a gente detecta que ele não está pronto, às vezes a gente segura um pouco exatamente por isso. Eu quero chegar no final do ano aqui com 5 revelações, com 10 revelações, porque o meu nome também vai ser exaltado. O Mancini abriu espaço para o jovem, porque eu também passei exatamente por esse processo. Lá atrás, quando eu era sub-17, sub-20, cheguei no profissional do Guarani, tive a oportunidade de jogar no clube onde eu fui, onde eu nasci. Então, para que fique muito claro, eu gosto do jovem, eu já fiz diversas vezes isso em clubes, e o surgimento do Neymar no Santos é exatamente numa dessas ocasiões, o surgimento do Felipe Coutinho no Vasco é exatamente numa dessas histórias semelhantes, e eu espero que no Goiás aconteça isso, porque nós temos uma estrutura gigantesca, a parte física maravilhosa, o Goiás tem que produzir jogador, e produz, mas tudo tem a sua hora certa. Eu não posso permitir a entrada de um jovem num momento onde o time não pode dar para ele a sustentação que ele precisa, porque o jovem tem futebol, mas a parte emocional muitas vezes ainda não está pronta. Vamos imaginar que as vaias sejam direcionadas a ele vai sentir muito mais do que os outros que já estão mais acostumados. Então tudo isso a gente tem que analisar. Mas o elo vai ser feito, volto a dizer, já conversei com o Dudu sobre isso hoje de manhã, para que a gente tenha uma integração maior, para que essa diferença não seja tão grande, para que o atleta do sub-20 ele esteja mais acostumado já ao profissional quando ele for requisitado, para que a gente possa desenvolver e chegar no final do ano não só com revelações, mas com dinheiro em caixa. Porque se o Goiás ele mantém a base com muito esforço, ele tem que ter retorno com isso, financeiro. Esse também é um trabalho que eu acho que eu tenho que fazer no clube, nos clubes onde eu estou treinando. Professor, boa tarde, bem-vindo de volta, toda a sorte do mundo para o senhor, para o Hever, enfim. Boa tarde. Professor, desde o ano passado, quando o Goiás começou as apresentações do atual elenco, seja com o Jair na apresentação dele, com alguns jogadores, e o senhor citou aí, o nome do ex-presidente Paulo Rogério, ele é citado como dando a entender que ele participou de negociações. Conversando, não diretamente, vou te contratar e tal, mas participando do processo de conversa de uma negociação. Aconteceu, acho que com o Jair, acho que o Juninho também citou isso. Eu queria saber se, de ontem para cá, se ele conversou com o senhor, ou se nas últimas semanas ele conversou com o senhor, se teve alguma relação nesse sentido, se de alguma maneira ele ajudou nesse convencimento para o senhor voltar. E pegando um gancho nisso, só um complemento, que não necessariamente tem a ver com ele, mas saiu uma informação que, acho que foi o Periquito Brisado, o influenciador, que divulgou, que alguns dirigentes, alguns ou um dirigente entrou em contato com o senhor para pedir desculpas pelo que aconteceu no passado em relação à questão política, né? Que de alguma maneira a política teve impacto, talvez no futebol não, mas teve alguma coisa nesse sentido? O senhor pode confirmar ou não? Se sim, quem foi que ligou? Não teve isso, não é verdade. Ninguém do Goiás me ligou falando nada, até porque o que eu acabei de falar aqui, que é a verdade, a minha decisão foi tomada por outros motivos. Ponto. Então não houve isso, ninguém me ligou, não. Agora, sobre o Paulo Rogério, eu volto a dizer, eu tenho amizade com ele,
O futebol ele não começou o ano passado, eu já o conhecia de outras ocasiões, a gente ainda não teve a oportunidade de conversar agora, mas é óbvio que ele fez parte dessa minha volta, ele fez parte sim, assim como o Lucas fez, assim como o Leonardo fez, e assim como outros profissionais que estão no clube, também, de certa forma, ajudaram nisso, porque quando você vai, imagino que seja assim, tá, Lucas, depois se você quiser falar, imagino que quando você vai contratar alguém, você senta com todas as pessoas, conversa para que você tenha pelo menos uma opinião assertiva de todos aqueles que estão aqui. Acho que ninguém vai atrás de um treinador ou de um profissional, seja ele qual for, com alguma dúvida dentro do seu ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que o Lucas escutou os atletas, escutou funcionários, escutou aqueles que estavam perto de mim no ano passado, lembrando que o Lucas, nós temos amizade também, a gente se deu muito bem no ano passado, acho isso importante, eu confio muito no trabalho do Lucas, mas, sendo mais direto, é óbvio que o Paulo também teve peso nessa minha volta, até porque, se tivesse acontecido alguma coisa lá atrás, certamente não teria esse contato. Então é importante eu falar que houve, exatamente para comprovar que a minha saída não foi em função disso. Boa tarde, Mancini, seja Boa bem-vindo tarde. de volta ao Goiás. Obrigado. Thaís Teixeira, do Jornal Hoje. Bom, o senhor é um técnico... O senhor é um técnico experiente, né? Já teve passagem por diversos clubes e tal. Muitos deles, clubes que estavam em reconstrução. Eu queria saber do senhor justamente isso. O senhor enxerga que o Goiás está em um momento de reconstrução? E se sim, o que o senhor traz de bagagem para o Goiás, né, de todas as suas experiências, que pode ajudar o clube a transicionar para um momento que seja considerado, tanto por vocês, né, de dentro do Goiás, quanto pela torcida, como um momento bom, um momento favorável? Olha, aí a gente vai usar a palavra reconstrução e eu vou explicar. Eu acho que nós temos que reconstruir o Goiás. E aí, essa é uma palavra que cabe para muitos termos. Reconstruir o Goiás de uma forma significativa para voltar para a Série A. Nós temos que reconstruir o Goiás na sua parte estrutural, porque o clube precisa mudar um pouquinho de patamar, e isso já está sendo feito. A gente precisa reconstruir a confiança do torcedor na equipe. Nós temos que reconstruir uma equipe que já está há muito tempo sem ganhar os campeonatos estaduais, que isso também, de certa forma, impacta na pressão, impacta no dia a dia, impacta na parte política do clube. Então, realmente a palavra reconstrução, ela cabe para este momento. Nós temos que reconstruir a parte emocional de todos aqueles que estão no Goiás, sejam eles atletas ou funcionários, porque quando você não obtém sucesso, você começa a se questionar. E o ser humano, o cérebro do ser humano, ele se questiona demais, se culpa demais, e às vezes a gente tem que reconstruir com novas ideias, com reflexões. Então, a palavra cabe neste momento, e eu espero usar toda a experiência que eu tenho, não só de treinador e ex-atleta, como também de ser humano. E aí eu vou só esticar um pouquinho mais a resposta, falando que a minha maior experiência humana foi na Chapecoense, num clube de futebol que havia tido aquele desastre, e eu cheguei uma semana depois para reconstruir o clube, quando na verdade a reconstrução era muito mais humana do que no aspecto profissional. Mas eu acho importante que a gente defina quais serão as primeiras reconstruções, para que o Goiás possa voltar a jogar bem, a ganhar, a ser vitorioso, que é o que a gente deseja. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo de volta. Boa sorte aí nessa caminhada. Obrigado. Que é a Milena Barbosa, da TV Goiás. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor mandasse um recado para a torcida esmeraldina que está nos acompanhando ao vivo agora na TV Goiás. Vou mandar. Espero que você, torcedor, acredite no Goiás. O meu retorno,
ele está muito ligado ao seu comportamento na minha saída do clube no final do ano. Eu entendi a sinceridade, a mensagem que foi passada, e neste momento a gente está retornando, precisando do seu apoio. Então é importante a cobrança, e você pode ter certeza que ela vai existir aqui dentro, mas é importante também o seu apoio, já no primeiro jogo do Brasileiro, que nós tenhamos uma energia muito forte no estádio, muito positiva, para que dê tudo certo. Mais alguma coisa a acrescentar, professor? Não, tranquilo, que é uma satisfação voltar aqui num lugar onde eu me sinto muito bem. Eu estava, em alguns momentos, olhando para essa sala aqui. Eu espero que seja a sala de muitas vitórias, de muitas coletivas após grandes vitórias.